Horóscopo para o dia 17 de agosto de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta terça-feira, você poderá querer estar com seus pés bem fincados no chão, não se arriscando demasiado, o que é muitas vezes sábio. Contudo, é possível que te surjam oportunidades que possam te tentar a abandonar tal postura, enchendo sua cabeça de dúvidas para se lançar a algo que pareça meio turvo, mas que vão vender como se fosse seguro. No entanto, é possível que sua intuição te diga para escolher um outro caminho, sentindo que há algo que não bata. Convém confiar nela em vez de se basear na opinião alheia. De fato, alguns têm a intenção de ajudar, mas também sabemos daqueles que fazem parte do teatro, apenas opinando com a intenção de sugestionar o avanço ao que deveria ser evitado. Poderá ser bastante tentador, mas você possui força suficiente para superar a tentação. Touro. Esta terça-feira poderá ser um daqueles dias em que venha a correr atrás de algo que, quando se aproxima, se afasta novamente, gerando uma busca incessante. O problema de tais situações é que, quanto mais corremos atrás e vemos nosso objeto de desejo se afastar, mais ficamos desanimados. Porém, será questão de pensar no padrão repetitivo e decidir se vale a pena continuar ou se é melhor abandonar. Uma coisa você vai saber, que é o fato de sempre ocorrer o mesmo desfecho. Isso pode ser um sinal de que tal situação não é para você, devendo abrir mão. É bem provável que, parando de correr atrás do que sempre te deixa para baixo, consiga perceber que há algo melhor à sua espera, e que deixa você se unir a ele. Gêmeos. Não importa como esteja o clima para você nesta terça-feira em diversas situações, terá uma determinação incrível para seguir em frente, mesmo que tudo pareça contrário. Contudo, será necessário utilizar de inteligência, não agindo de maneira semelhante. Da mesma forma que não dá para apagar fogo com fogo, será necessário que haja da maneira mais adequada, custe o que custar. Como as cartas falam de uma pegada mais sentimental, será a questão de não apenas querer a paz, mas ser a própria paz. Se um ambiente estiver pesado, não é ficando igualmente ou mais que vai deixar as coisas mais leves, mas agindo com leveza. Dessa maneira, não apenas você vai poder desfrutar de tranquilidade durante boa parte de seu dia, mas também compartilhar aos outros, isto é, se for da vontade deles. Afinal, se quiserem por conta própria vibrar em frequências baixas, não há nada que se possa fazer por eles, os deixando realizar a colheita disso. Câncer ou Caranguejo. Você poderá despertar para algumas situações não tão agradáveis nesta terça-feira, mas que se fazem necessárias tomar conhecimento. Por mais que a qualidade não possa ser das melhores, será questão de ter maturidade emocional, não deixando-se influenciar, uma vez que sabemos que adotar qualquer postura de cabeça quente apenas pioram as coisas. Independente do que for, procure se acalmar. Aliás, exercícios de respiração lenta e profunda auxiliam bastante nesses momentos, possibilitando colocar e manter a mente no lugar. Dessa maneira, além de se afastar emocionalmente de tais eventos, ainda terá mais capacidade de enxergar possíveis meios de lidar com eles ou os colocar a seu favor. Às vezes, por mais que algo possa parecer uma tragédia, saber manter a serenidade mental possibilita enxergar a solução logo ao lado, resolvendo de forma simples e rápida. Leão.
Todos nós sabemos que depender de alguém não é agradável, mas muitas vezes mantemos tal padrão por nos sentirmos mais seguros, de alguma forma. A questão é que, nesta terça-feira, caso você tenha algo que dê como certo que alguém vá te ajudar, não que seja necessário já desanimar, mas seria uma boa começar a pensar na própria independência, pois talvez o auxílio fique aquém do esperado, como ser diferente do horário que gostaria, ou que primeiro seja feita à vontade alheia, para somente após, e se sobrar tempo, ver a sua. É claro que em alguns casos é impossível ser realizado sem a participação de outros, mas há algumas que mantemos a dependência por comodismo. Contudo, isso poderá pesar neste dia, acendendo o alerta de que seria interessante se libertar de certas amarras. Virgem. Buscar incentivo externo costuma ser animador quando procuramos fazer algo que não estamos acostumados, de modo a nos dar mais coragem em seguir em frente. O problema de quando expomos o que desejamos para tal retorno é que começam a surgir os palpiteiros de plantão, e logo toda a sua ideia é completamente desfigurada, sendo mais a soma da vontade dos outros do que a sua original. É claro que receber dicas sobre como melhorar é interessante, até porque, muitas vezes, quem está de fora consegue ter uma visão mais ampla, e quem está dentro está mais focada em detalhes. Porém, como idealizador, você possui seus motivos para aquilo, e se abrir bastante à vontade dos outros poderá atender apenas à necessidade deles, que será diferente da sua. Sendo assim, por mais que venha a se sentir inseguro, seria interessante nesta terça-feira você fazer suas coisas sozinho, sem a necessidade de expor antes do resultado final. Você sabe onde quer chegar e qual será a finalidade dos frutos de suas ações, e isso é o que é importante. Se empenhe bastante para chegar até lá, pois você já sabe que vai dar certo, e a cada passo dado, mas certeza terá do retorno. Libra ou Balança. Você poderá perceber nesta terça-feira uma certa sorte, conseguindo tudo o que for necessário para fazer algo ou se livrar de problemas em cima da hora, e por conta de tal padrão, desejar abusar dela. Sabendo disso, seria interessante saber se focar no que é realmente interessante para você, em vez de se desviar para caminhos que ofereçam algo bonito ou prazeroso, mas que em nada te agrega. Isso porque, numa dessas, pode ser possível que caia em alguma armadilha que, se viesse a prestar um pouco de atenção antes de entrar, perceberia que não seria uma boa passar perto, onde nem mesmo aquela sorte de antes poderá te salvar. A sorte nos ajuda, mas desde que a ajudemos em primeiro lugar, não entrando em situações desnecessárias. Escorpião. Por mais que você se sinta protegido de algo desagradável, seja pela ação alheia ou como causa de suas próprias ações, será necessário agir com um pouco mais de inteligência nesta terça-feira. Se sabe da capacidade desse signo de absorver sentimentos e potencializar emoções, e não é raro que isso acenda o desejo de revidar. Afinal, não é à toa que são conhecidos como os vingativos do zodíaco. Porém, essa característica é de quem vibra na oitava baixa, pois aqueles que conseguem se sublimar, vibrando a alta, são os que desapegam do que é ruim, e assim a vida traz sucessivas melhoras. Aproveitando o arquétipo do signo, seu veneno letal também é utilizado para a cura, ou seja, há a polaridade negativa e positiva, devendo o próprio indivíduo ter a maturidade necessária para escolher qual utilizar. Sendo assim, procure enxergar pelo lado bom,
que é o fato de conseguir se livrar, possibilitando continuar a vida por caminhos melhores, principalmente vibrando algo com melhor qualidade. Caso contrário, tal proteção será apenas momentânea, e não vai tardar muito para tudo voltar a acontecer. Sagitário. Você poderá se voltar bastante para seus valores nesta terça-feira, sendo que muitos deles pode considerar como grandes conquistas. No entanto, é possível que esteja se sentindo um tanto vazio com boa parte deles. Na época, talvez veio a acreditar que se viesse a conseguir, sentiria a plenitude que desejava, mas agora que possui, parece que de nada adiantou. Com isso, é capaz que venha a pensar se te falta algo, podendo até identificar qualquer outra coisa, alimentando o desejo de conseguir na esperança de alcançar a plenitude desejada. Porém, há grandes possibilidades que seja mais do mesmo. Talvez a plenitude que tanto espera não esteja apenas na aquisição, seja de algum bem ou conhecimento, mas na exteriorização dele, tornando algo útil ao mundo, não guardando apenas para si. Por exemplo, um diploma de medicina de nada adianta se quem estudou bastante para conseguir não coloca seu conhecimento em prática para beneficiar a população, mesmo que venha a cobrar por isso. Há muitas coisas que conseguimos que estão apenas esperando para serem usadas, em vez de guardadas como troféus, ajudando a tornar o mundo melhor, e talvez nessa atitude possa encontrar a plenitude que tanto desejou. Capricórnio. Um dos apelidos de seu signo é o de velho do zodíaco, e por conta disso, às vezes acaba pendendo para uma das características de seu oposto complementar, Câncer, ou caranguejo para os de língua portuguesa raiz, que é o retorno ao passado. Porém, enquanto o último, a criança do zodíaco, tenha a tendência a voltar a mente ao passado com a intenção de ser cuidado e protegido, seu signo volta no tempo para reclamar que o de antes que era bom, e o que há no presente ficou bem pior. Contudo, ficar no saudosismo apenas te impede de viver da melhor forma, pois tenho certeza que certamente há algo aproveitável no agora, mas que se recusa a ver por algum motivo, sendo um deles a má vontade em se adaptar. Basta lembrar que é também o signo em que boa parte dos astrólogos associa como o que tenha mais forte ligação com o conservadorismo, embora eu acredite que Touro tenha isso mais forte. Por isso, o desafio para esta terça-feira poderá estar exatamente no observar coisas e situações do presente que você se beneficia e eram inexistentes no passado, pois certamente há muito o que agradecer do que a reclamar. Se lembre que, quanto mais se reclama, mais acha motivo para reclamar, e mais vai atrair situações para reclamar, enquanto praticar a gratidão vai te possibilitar olhar tudo com bons olhos, aproveitando o melhor de tudo. Aliás, são os que mantêm a mente no agora que conseguem observar os potenciais e melhorar o futuro, e o fato de ser grato poderá trazer bastante inspiração não apenas para aproveitar tudo o que é oferecido agora, mas também gerar coisas melhores do que do saudoso passado e do presente. Aquário. Você poderá sentir a necessidade nesta terça-feira de fazer uma reflexão sobre sua vida, sobretudo nas partes que poderiam ser melhores. É possível que venha a acreditar que esteja a fazer tudo corretamente, mas talvez os frutos que esteja colhendo te indiquem que é exatamente o oposto, devendo rever seus conceitos. Aliás, é possível que alguns deles você esteja há um bom tempo defendendo ferrenhamente, como se fosse verdade universal, vindo a perceber que está equivocado,
e por conta disso sentir vergonha em mudar sua postura. Porém, reconhecer o erro é uma postura nobre, e não deveria ter vergonha disso. Ser humilde é uma característica bastante benéfica, permitindo que se adapte ao melhor caminho, se afastando do erro por o reconhecer, em vez de preferir se manter no orgulho e continuar num caminho destrutivo apenas por não querer demonstrar que não tinha razão. Peixes. Você terá imensa facilidade nesta terça-feira de observar vários pontos de vista sobre uma mesma questão. A parte positiva disso é que vai te possibilitar ser mais independente do que o normal, uma vez que terá capacidade de enxergar as melhores opções sem ter a necessidade de prestar atenção na opinião alheia. Afinal, dessa fama de iludidos do zodíaco, certamente, já está cheio, principalmente acreditando no que os outros têm a dizer, que mais os favorecem do que a você mesmo. Sendo assim, será um excelente dia para tomar decisões para si próprio, seguindo o que você acha, não o que os outros acham. Às vezes, você pode até deixar seus pontos de vista de lado por não querer magoar o outro pela boa vontade, mas chegou o momento para compreender que o ponto de vista alheio diz respeito apenas a eles mesmos, baseados na experiência de vida deles, não na sua, e por isso os resultados podem ser bem diferentes do seu. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.